Olá, eu me chamo Amanda e falarei sobre o método dos elementos finitos, uma ferramenta matemática muito utilizada na engenharia. Você já parou para analisar em por que, quando olhamos para um arranha-céu, uma ponte ou até mesmo um avião, nossa mente associa essas imagens a formas, comprimentos e aspectos específicos? Porque cada um desses exemplos há um padrão de configuração. E como se chega nesse padrão? Bom, para chegar ao modelo em que se encontra cada produto ou processo, não é nada fácil e muitas vezes implica no uso de diversas equações matemáticas de grande complexidade, como no caso de algumas equações diferenciais parciais. E muitas vezes pode estar associada a problemas usualmente encontrados na engenharia. E para solucionar esse problema é que recorre-se à simulação computacional, a fim de analisar e melhorar a qualidade de produtos ou projetos. Sendo grande parte das análises feitas por esses softwares, utilizam-se de diversos métodos numéricos, dentre eles o que eu irei abordar nesse vídeo. Peguemos, por exemplo, uma viga, a qual deseja se analisar e prever o comportamento quando imposta a certas condições. Após analisarmos a geometria e os componentes da viga, o próximo passo é identificar as leis físicas e os fenômenos de relevância que atuam sobre ela, sendo essa a modelagem física. A seguir, temos a modelagem matemática, que está em função do modelo físico e traduz em linguagem matemática o comportamento dos fenômenos com base na geometria e na interação com o meio circundante. Sendo essa linguagem matemática muitas vezes na forma de EDPs, equações diferenciais parciais, que são resolvidas por meio de um método numérico. E assim ocorre a cadeia de modelos até chegar-se aos modelos de métodos numéricos, como o de elementos finitos, que iremos abordar aqui. Mas afinal, o que realmente é um método de elementos finitos? Nesse vídeo eu explicarei como funciona e o que é esse método, mas antes faremos um breve apanhado histórico do surgimento dele. O desenvolvimento do modelo de elementos finitos iniciou-se em 1909 por Walter Ritz, a fim de propor uma solução para o problema da mecânica dos sólidos deformáveis, e criou o modelo de Ritz. No entanto, na prática, a concepção desse modelo, como o conhecemos hoje, só foi concretizado na década de 50, quando, durante a Guerra Fria e em meio à corrida espacial, a fim de efetuar e otimizar um projeto de uma nave espacial, um grupo de cientistas propuseram um método de análise estrutural semelhante ao modelo de elementos finitos. Mas foi só mais tarde, em 1960, que eles utilizariam pela primeira vez o termo elementos finitos, sendo a partir daí aplicado nos mais diversos campos da engenharia, odontologia, medicina e áreas afins. Mas como esse método funciona? Bem, basicamente esse método nos fornece uma solução aproximada para problemas envolvendo equações diferenciais parciais. Peguemos como demonstração a seguinte figura, que possui uma geometria irregular e composição não homogênea. O método de elementos finitos divide a região analisada em um número finito de elementos, daí vem o nome, de geometria simples e conhecida. E a solução aproximada para a EDP pode ser desenvolvida para um desses elementos. A solução total, portanto, é gerada juntando todas as soluções individuais, sendo os pontos de intersecção das retas conhecidas como nós e os lados propriamente ditos são chamados de retas nodais. Peguemos uma outra análise do número de elementos em função da precisão. Temos que quanto mais elementos usamos para expressar ou dividir a estrutura, mais perto se chegará da solução exata. Entretanto, um número maior de fragmentações demanda um custo e tempo de análise maior, enquanto poucas subdivisões também podem gerar um resultado pouco preciso, sendo, portanto, necessário analisar e escolher a aplicação que mais se encaixa no resultado que se deseja obter. Nessa modelagem matemática, podemos usar três tipos de elementos, em uma, duas ou três dimensões. E parte da metodologia utilizada nesse método envolve o desenvolvimento de equações para aproximar as soluções para cada elemento.
Faremos agora um exemplo simples, e apesar desse exemplo não envolver EDPs, ele nos permite ilustrar os principais aspectos da abordagem por elementos finitos. Supondo então que tenhamos uma barra aquecida unidimensional e estacionária. O primeiro passo é escolher funções apropriadas e com coeficientes desconhecidos, a qual será usada para aproximar a solução. E para o caso unidimensional, a alternativa mais simples é o polinômio do primeiro grau, ou reta, onde u de x é a variável dependente e a0 e a1 são constantes, enquanto x é a variável independente. Os valores de u podem ser dados como, e utilizando a regra de Cramer, chegamos na equação de a0 e a1. Utilizamos então o seguinte mecanismo, em que n são funções de interpolação, e substituímos isso na função de u. A figura a seguir mostra a função juntamente com as funções interpolares, sendo a soma das funções interpolares igual a 1. Após a escolha das funções interpolares, a equação principal deve ser desenvolvida. Matematicamente, as equações dos elementos resultantes frequentemente constituirão em um conjunto de equações algébricas lineares, que podem ser expressas de forma matricial, em que K é a matriz de propriedade e U e F são vetores de coluna, para as incógnitas e as forças externas. No entanto, antes dessa equação ser resolvida, ela deve ser modificada para levar em conta as condições de contorno do sistema. E esses ajustes resultam em Agora eu falarei de algumas vantagens e desvantagens desse método. Dentre as vantagens estão a análise estatística e dinâmica determinística e estocástica. Ela serve para geometrias irregulares, grandes deslocamentos e deformações, diversos tipos de materiais com inclusão de não linearidade, e também é boa para carregamentos e condições de contornos complexos. Dentre as desvantagens temos as soluções são aproximadas e os resultados dependem da malha utilizada. E, por fim, temos que os resultados desse método nos fornecem tabelas com milhares ou milhões de valores numéricos, sendo que esses valores podem ser descritivos de grandezas escalares, vetoriais ou tensoriais. O pós-processamento permite a interpretação eficiente desses números. Em mapas de cores, campos de vetores, eclipses e etc., permitem visualização fácil dos resultados obtidos. E para você que chegou até aqui, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido quais são os principais pontos da modelagem do método de números finitos, o qual é de grande importância quando relacionado à modelagem numérica de sistemas físicos, em uma ampla variedade de disciplinas da engenharia, como, por exemplo, eletromagnetismo, transmissão de calor, dinâmica dos fluidos, entre outros. Obrigada.